Olá pessoal, tudo beleza? Hoje iremos dar continuidade aqui à nossa série de questões comentadas e iremos falar hoje sobre direitos e garantias individuais. Então, se gostam desse tipo de conteúdo, deixe o curtir, se inscrevam no canal e também deixem nos comentários sugestões ou então dúvidas que estarei respondendo o mais breve possível. Lembrando que esse engajamento de vocês é essencial para o canal para a gente estar trazendo mais e mais conteúdos para vocês. E antes de começar o vídeo, eu quero dar um aviso bem rápido para vocês. Olá pessoal, o Constitucional em Pauta está lançando seu primeiro e-book e é sobre o tema de Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, esse tema que tanto cai em concursos públicos e também na OAB. Então, para a gente aprender de uma vez por todas, a gente tem aqui esse e-book completo, no qual a gente traz várias temáticas dentro dessa matéria. Vamos ter dimensões dos direitos fundamentais, características dos direitos fundamentais, vamos ter sobre dimensão objetiva e subjetiva, cláusula de proibição, colisão entre direitos fundamentais. Tá bem completo esse e-book, tá pessoal? E como que é esse e-book, né? A gente tem aqui um visual para uma leitura bem fácil e didática. Também tem pontos do livro no qual, por exemplo, como cai em prova, é aqui na onde a gente vê na prática como são as questões, né? Como elas são cobradas desse tema, tá? Eu também trago respostas com justificativa, né? Para a gente ter uma boa análise sobre essas questões. Também vamos ter esses pontos sobre atenção, no qual a gente tem que demandar uma atenção a mais, né? Uma observação, ou trago uma dica em relação a isso. Também vamos ter tabelas, né? Para simplificar mais o conteúdo, fazer aquela revisão no final de cada temática, tá pessoal? Também vamos ter alguns fluxogramas, mapas mentais para facilitar mais ainda vocês absorverem esse conteúdo e aprender de uma vez por todas. Além do e-book de Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, também estou disponibilizando para vocês, juntamente com o e-book, dois outros e-books. Um contendo 50 questões sobre direitos fundamentais de concursos bem atuais de 2022, 2023 e juntamente com isso outro e-book de questões comentadas. Dessas 50 questões disponibilizadas, 30 delas eu vou estar comentando. E como eu vou estar comentando? Eu vou trazer aqui a justificativa, né, das questões erradas, também vou trazer o porquê de cada uma delas está errada, né? Perceba aqui, ó, na letra B, eu coloco aqui, ó, não permite em vermelho sublinhado para vocês saberem que essa parte é o que faz a nossa questão, ela está errada, tá? Então, é todo o livro assim, né? Todo o e-book é assim. Cada questão vai ter o porquê dos seus erros e também uma justificativa com uma explicação do porquê da resposta correta, tá, pessoal? Então, tá muito bom esse e-book, tá? Se vocês tiverem vontade de adquirir estes e-books, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, tá? Para quem quiser adquirir o e-book de Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, mais esses dois e-books de questões e também os comentários das questões. Obrigado, pessoal, e aproveitem o vídeo. Bom, aviso dado, sem mais delongas, vamos então para as questões. Bom, pessoal, questão número 1 da banca FGV 2023 PGM Niterói. A Associação dos Moradores do Bairro Delta vinha realizando muitas e fundadas críticas à gestão do prefeito municipal, o que comprometia a sua popularidade. Preocupado com a próxima eleição municipal, quando concorreria à reeleição, o prefeito municipal ele solicitou que sua assessoria analisasse a possibilidade de a associação de moradores vir a ser dissolvida compulsoriamente. A assessoria respondeu corretamente que, bom, aqui a gente então vai tratar sobre associação e mais especificamente ainda vai falar sobre a questão de uma dissolução compulsória dessa associação. Então vamos analisar um pouco aqui sobre a questão das associações, né? E o nosso artigo 5º, ele traz aqui em vários incisos falando sobre a questão da associação. Então fiz um esquema aqui num slide nosso para a gente acompanhar, a memorizar melhor essa parte das associações, pessoal. Bom, então aqui temos as associações lá no artigo 5º da nossa Constituição, que vamos ter o inciso 18, 19, 20 e também 21 da Constituição.
Bom, então vamos ter primeiramente falar sobre a criação das associações. Bom, a criação das associações vai independer de autorização, desde que sejam, é claro, respeitadas as leis. Então, para haver a criação de uma associação, vai independer de autorização, desde que, é claro, sejam respeitadas aqui as leis do nosso país. Também é vedado, lembrem-se bem, é vedado a interferência estatal em seu funcionamento. Então, o Estado ele não pode interferir no funcionamento das associações. Descartem nessa parte aqui, eu meio que repeti ela, tá, pessoal? Então, descartem essa parte. E também eu coloquei aqui um asterisco para que a gente está falando sobre associação, mas no nosso inciso ali, no inciso, melhor dizendo, no inciso 18, que ele fala sobre a criação, ele vai falar também das cooperativas, tá? Então, tudo isso aqui, tá, que vale para as associações, também vale para as cooperativas, tá? Então, criação independe de autorização, desde que sejam, é claro, respeitadas as leis e, lembrem-se, é vedada a interferência estatal em seu funcionamento. E como é que vai funcionar a dissolução e também a suspensão das atividades de uma associação? Neste caso, só poderão ser dissolvidas compulsoriamente, né? Basicamente o que a gente tem que falar aqui sobre a nossa questão, compulsoriamente por decisão judicial, tá? Judicial. E essa decisão judicial ela tem que ser transitada em julgado, tá? Então, para dissolver compulsoriamente uma associação, é necessário que haja uma decisão judicial e essa decisão judicial ela seja transitada em julgado. Não é qualquer decisão, é uma decisão judicial transitada e julgada que não comporta recursos. Agora, partindo aqui para a parte da suspensão, a gente vai ter que só poderão ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Percebam aqui a diferença que na questão de ser suspensa as atividades da associação é por decisão judicial. E essa decisão judicial aqui, ó, frisem muito bem, ela não precisa ser transitada em julgado. Só haverá esse quesito, né, de ser transitada em julgada na questão da associação ela ser dissolvida compulsoriamente. Falou então em dissolução compulsória das associações, então a gente já pensa, a gente já liga automaticamente em decisão judicial transitada em julgado. Falou em suspensão das atividades, decisão judicial, sem ser transitada em julgado, somente decisão judicial. E a questão da representação, né? Esse ponto aqui da representação. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, elas terão legitimidade para representar os seus filiados, sejam eles judicialmente e também extrajudicialmente. Então, lembrem-se muito bem, na questão de representação, para uma entidade associativa, ela representar o seu filiado, seja judicialmente ou então extrajudicialmente, tem que ser expresso. Esse filiado, ele tem que demonstrar expressamente que a associação ela está autorizada a representar ele judicialmente ou extrajudicialmente, tá? Então, lembrem-se muito bem dessa parte aqui, ó, do expressamente. Isso cai demais nessa parte quando fala sobre associações e representação, tá, pessoal? Então, lembrem-se muito bem. Falou em representação, lembrem que as associações elas têm que estar expressamente autorizadas pelos filiados para representá-los judicialmente ou então extrajudicialmente. E por fim, a gente tem que ninguém, tá? Ninguém será obrigado a associar-se ou então permanecer associado, tá? Então, uma associação não pode forçar ninguém a entrar ou então permanecer naquela associação, tá, pessoal? Ninguém será obrigado a associar-se ou então permanecer associado, tá? Então, vamos lá voltar para a nossa questão e avaliar as nossas alternativas. Letra A. Nenhuma associação, uma vez constituída em harmonia com a ordem jurídica, pode ser dissolvida. Bom, a gente acabou de ver que
as associações elas podem ser dissolvidas, né? Inclusive, melhor dizendo, elas podem ser dissolvidas compulsoriamente se houver aqui uma decisão judicial transitada em julgado, né? Foi o que a gente falou. Então, claro, pode existir associações que, uma vez constituídas em harmonia com a ordem jurídica, elas podem vir a ser dissolvidas, tá? Então, a letra A está errada. Letra B. A associação de moradores somente pode ser compulsoriamente dissolvida por decisão judicial, em estando presentes os requisitos exigidos. Bom, então a nossa assertiva B, ela diz que a associação de moradores somente pode ser compulsoriamente dissolvida por decisão judicial, tá? Ok, até aqui, em estando presentes os requisitos exigidos, né? Também tá ok. Então aqui a gente tem a nossa assertiva correta, né? Corroborando com tudo que a gente falou até agora. Bom, com relação a essa alternativa B, a gente pode ficar um pouco na dúvida em relação ao que diz ela estar completa no sentido literal da palavra, porque é o seguinte, a gente falou que elas só vão ser dissolvidas compulsoriamente, né, as associações, se, no caso, houver aqui uma decisão transitada em julgado. Aqui na alternativa B, ele só fala que a associação de moradores somente pode ser compulsoriamente dissolvida por decisão judicial em estando presentes os requisitos. Ao final, depois dessa vírgula aqui, ele diz que em estando presentes os requisitos exigidos. Então, podemos subentender neste ponto que esses requisitos exigidos consta como sendo o trânsito em julgado, tá? Trânsito em julgado. Assim, vamos passar à análise das demais alternativas. Letra C. Como a associação de moradores necessitou de autorização do município para ser constituída, bastaria a revogação dessa autorização para que ela fosse então dissolvida. Bom, neste caso aqui a gente falou que, voltando lá ao nosso slide, pessoal, que neste caso independe, criação independe de autorização, tá? Então não é necessário que haja autorização do município, do estado, da União, tá? Independe de autorização, desde que, é claro, respeitadas as regras, né, as leis. Então, voltando aqui, a gente tem que essa parte fez com que a letra C ela ficasse errada, porque não necessita de autorização, tá? Independe de autorização. Letra D. Como a associação de moradores necessitou de autorização, de novo, né, aqui já é errado, em lei municipal específica para ser constituída, somente outra lei municipal poderia determinar que fosse dissolvida, né? Também está errado por esta parte que independe de autorização, tá? Letra E. A dissolução compulsória da associação de moradores é alçada do município, mas pressupõe a comprovação de que tenha sido utilizada para a prática de atos ilícitos, assegurada a ampla defesa. Bom, essa alternativa aí ela está praticamente toda errada, né? Começando aqui a questão de ser alçada do município. Bom, essa questão da competência de julgamento vai depender da lei que institui ali os procedimentos de criação de uma associação. Ela que vai moldar a competência. Então, não é necessariamente, no caso, a gente afirme que seja de alçada no município. Pode ser que não seja, tá, pessoal? Então, eles não poderiam dizer isso. E a questão, né, sempre vai ser assegurada a ampla defesa, tá? Sempre. Não é porque foi comprovado que tenha sido utilizada para a prática de atos ilícitos que vai ser, neste caso, assegurada a ampla defesa. Se não fosse outro tipo de prática de atos ilícitos, né, se fosse outras coisas, também seria assegurada a ampla defesa. Não é porque está ligado, aqui neste caso, a ampla defesa, está ligado à prática de atos ilícitos, né? Então, se fosse outros motivos, também seria assegurada a ampla defesa, né? Neste caso. Então, por causa dessas partes, a alternativa E também está errada. E lembrando, letra B é o gabarito da nossa questão número 1, tá? Bom, questão número 2, banca IADES 2023,
GDF, SEC, analista em políticas públicas. Bom, a respeito do princípio fundamental da inviolabilidade de domicílio e conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta. Lembrando que quando o comando da questão vem demonstrando que tanto a gente tem que ver o entendimento que traz a Constituição e também o entendimento do STF, presuma-se que a gente vai ter que nos orientar em determinadas alternativas por entendimentos praticados do STF, como julgamentos, tá, pessoal? Bom, então, letra A. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita somente quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas previamente, as quais indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Aqui nessa alternativa A, aqui tem um erro bem sutil, tá, pessoal? Mas bem sutil mesmo, que é somente uma palavra, que ela está aqui praticamente só para gente cair nessa casca de banana aqui. A letra A, ela vai fazer referência ao informativo 806 do STF. Deixa eu arrumar isso aqui. Do STF, que vai falar sobre essa questão. Vai falar o seguinte: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita mesmo em período noturno quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, tá? A posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade de atos praticados. Bom, neste caso a gente percebe que aqui nessa primeira parte aqui que a gente tem a nossa alternativa, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita somente quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas previamente. Então, neste caso, como é que a gente vai fazer uma justificada prévia de um flagrante? Tá? Então, se uma coisa está acontecendo no momento, se é um flagrante delito ali naquele momento, como é que você vai justificar previamente? Né? Só se a pessoa conseguir adivinhar o futuro, né? Então aqui é depois, né? A posteriori. Ele vai entrar, né? Vai ter essa entrada forçada em domicílio sem um mandado judicial. Neste caso sendo lícito, né? Como diz aqui no informativo 806. E neste caso, depois da situação, vai ter aqui as fundadas razões devidamente justificadas, tá? Então, a letra A, ela está errada por esta palavrinha aqui, né? Previamente. Né? Então, tem que ser depois, né? A posteriori, depois do fato, né? Não tem como fazer um flagrante antes de acontecer. Letra B. A atuação supletiva e excepcional de policiais é válida a fim de afastar o agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a ofendida, quando constatado risco atual ou iminente à vida ou à integridade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou dos respectivos dependentes. Bom, essa parte aqui vai estar no informativo 1048 do STF, tá? Que vai dizer o seguinte: é válida a atuação supletiva e excepcional de delegados de polícia e de policiais a fim de afastar o agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, quando constatado risco atual ou iminente à vida ou à integridade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, tá? Conforme o artigo 12C da Lei 11.340 de 2006, né? A Lei Maria da Penha. Bom, pessoal, às vezes, né, só a gente fazendo um exercício mental aqui, né, só deixar aqui o nosso gabarito da questão 2 é a alternativa B. Só fazendo o exercício aqui, a gente tem
nessas determinadas questões que demandam um entendimento mais aprofundado em relação às jurisprudências do STF, mas perceba, né, que em algumas dessas questões a gente consegue, com um senso crítico em relação às alternativas, né, um julgamento maior em relação a elas, também definir se está certo ou errado. Bom, nessa aqui, como eu fundamentei dizendo a questão do previamente, não tem como a gente julgar uma situação antes dela ocorrer. Então não tem como você justificar algo prévio a ele acontecer, né? Então perceba o erro, né, dessa alternativa. Já a B, a gente percebe que lendo ela é algo realmente plausível de ser válido, né? A gente não encontra erro aqui, tá? Nenhum erro grosseiro, né? Nenhum erro nessa questão. Então, se você não tem esse conhecimento aprofundado, você consegue discernir algumas situações em relação a isso, né? Às vezes a gente pode estar assistindo, né, o vídeo, percebendo, nossa, vou ter que lembrar de tudo isso, né? Ter que estudar várias e várias jurisprudências. Está certo que para determinados cargos a gente precisa realmente procurar ali na jurisprudência os entendimentos dos tribunais, os tribunais superiores, né, para a gente entender como eles pensam para ir fazer as provas. Mas em determinadas provas a gente consegue, mesmo não tendo essa leitura das jurisprudências, dos informativos, a gente consegue discernir algumas situações, tá, pessoal? Então, pensem bem nessas situações, quando você tiver aí numa alternativa dessa e ela não realmente for uma letra da lei, no qual você tem estudado, tipo da Constituição, de um Código Penal, de um Código Civil, né? Lembrem-se dessas situações, se ela parece, investiguem, né? Alguns pontos ali que pode estar errado ou não, tá? Bom, avançando, vamos ter as outras alternativas aí para a gente justificar. Letra C. O sigilo profissional constitucionalmente determinado exclui a possibilidade de cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia, né? Neste caso, está falando sobre a questão do sigilo profissional. Nesse caso, será que o sigilo profissional ele exclui a possibilidade de um cumprimento de mandado de busca e apreensão em um escritório de advocacia? Bom, neste caso, embora o sigilo profissional ele seja uma garantia constitucional protegida, o cumprimento de mandados de busca e apreensão em escritórios de advocacia, ele pode sim ser autorizado em casos excepcionais, nos quais aqui existam indícios concretos, tá? Indícios concretos de envolvimento em atividades ilícitas. A decisão final, é claro, vai caber aqui ao Poder Judiciário, né? É necessário que exista uma decisão judicial para que haja, então, esse mandado, tá? E neste caso, ele deve equilibrar a proteção ao sigilo profissional com a necessidade de investigação e, claro, a busca pela verdade. Então, lembrem-se, sigilo profissional é a garantia constitucional, porém, lembrem-se também que não existe direito absoluto, tá? Não existe direito absoluto. Então vamos ter a parte aqui, né? Exclui a possibilidade, tá? Deixa eu arrumar aqui, exclui a possibilidade. Nessa parte aqui faz com que esteja errado, né? Não exclui a possibilidade, tá? O sigilo profissional constitucionalmente determinado, ele não exclui a possibilidade de cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia. Letra D. A Constituição Federal autoriza a prisão em flagrante como exceção à inviolabilidade domiciliar, para que se faz imprescindível o mandado judicial. Bom, na letra D, a gente tem uma alternativa quase correta. A Constituição Federal autoriza a prisão em flagrante como uma exceção à inviolabilidade domiciliar, né? Ok, para o que se faz imprescindível o mandado judicial, tá? Então, neste caso, não se faz imprescindível o mandado judicial, porque a gente tem algumas situações lá no artigo 5º, inciso, deixa eu apagar isso aqui, artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição, que diz que a casa é asilo inviolável,
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante, tá? Salvo em caso de flagrante delito, desastre ou então para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então a gente tem aqui 4 exceções: flagrante delito, desastre, prestar socorro ou então durante o dia por determinação judicial, tá, pessoal? Então a gente tem aqui 4 exceções a essa regra da inviolabilidade domiciliar. Não é somente, né, a questão da prisão em flagrante, né? Aqui na nossa questão ela está até correta, mas o restante da alternativa faz com que essa alternativa ela fique errada, porque existem outras situações, tá? Letra I. Para os fins da proteção jurídica a que se refere o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, o conceito normativo de casa revela-se restritivo e não pode estender-se a nenhum aposento de habitação coletiva. Bom, no caso dessa alternativa, está errado a parte no qual fala em restritivo. Já é disso da doutrina e da jurisprudência do STF que essa ideia de casa, né, o conceito normativo de casa, ele vai revelar-se oposto a isso, né, oposto a restrito, sendo uma interpretação extensiva, tá? Uma interpretação extensiva. Sendo assim, o que seria neste caso casa? Vai ser compreendido, então, como sendo casa qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade, né, os escritórios, advocacia, consultórios também, tá? Por exemplo, dentista, né? Isso também é abarcado aqui na questão de casa. Exemplos, né, disso a gente tem trailers, cabines de barco, boleia de caminhão, motorhome, barraca, quarto de hotel, tá? Motel, hospedaria. A questão do hotel aqui, a gente tem que fazer uma pequena exceção. A parte de entrada do hotel, onde muitas vezes existem lugares que podem ficar acomodados, sentados, né? Bar ali que fica embaixo dos hotéis também. Estes lugares, eles não entram dentro desta regra, somente o quarto de hotel, tá? Somente o quarto do hotel que entra na regra de casa, tá? E dentro disso, não entram dentro do termo casa um terreno baldio, um campo aberto, veículos, tá? Com exceção do que a gente falou da boleia de caminhão, que é o motorista, né, em viagem prolongada, no qual ele fica ali no próprio caminhão, tá? Então isso torna-se naquele momento a casa do caminhoneiro, tá? Entre outros exemplos, tá, pessoal? Então a gente tem aqui que não se revela restritivo, e sim extensivo, tá? Então está errado aqui a letra E. E por fim a gente tem que o gabarito da nossa questão é a letra B. Questão 3, banca CESP-Cebrasp 2023, TJDFT, juiz. Bom, com relação ao direito adquirido, assinale a opção correta. Considera-se direito adquirido aquele cujo titular possa exercê-lo pessoalmente e não por meio de representante. Bom, aqui a gente tem um pequeno erro nessa parte, né? Não por meio de representante. Por quê? Lá no artigo 6º, deixa eu arrumar aqui, 6º parágrafo 2º da LINDB, vai falar sobre essa questão do direito adquirido, né? No qual vai dizer: consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo, prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável ou arbítrio de outrem. Então, pode ser o titular ou alguém por ele, tá? Que exerça, né? Então, pode sim por meio de representante, tá? Letra B. Não substitui direito adquirido se a norma jurídica que o fundamenta perder a eficácia. Bom, pessoal, dentro dessa parte, o direito adquirido de proteção constitucional consiste aqui em garantia que justamente independe de eventual perda
de eficácia de uma norma jurídica que fundamenta, já que vai integrar o patrimônio jurídico do seu titular, tá? Então, temos que essa parte aqui não subsiste direito adquirido se a norma jurídica que o fundamenta perder a eficácia, tá? Vamos colocar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Existindo uma lei que diz que as pessoas se aposentam com 60 anos de idade, aí é claro que vai existir vários casos de aposentadoria, né? Quando a pessoa completa 60 anos de idade, ela entra lá e pede a sua aposentadoria. Só que o que acontece? Se essa lei ela perder a sua eficácia, entrando outra lei, tá? Outra lei dizendo que não mais são 60 anos de idade, sim 70. Essas pessoas que se aposentaram com 60 anos, elas têm que trabalhar até completar, né? Voltar a trabalhar até completar 70 anos, ou eles têm um direito adquirido, né? Então pensa, essas pessoas não têm que voltar a trabalhar, porque elas tiveram direito adquiridos, elas adquiriram a aposentadoria, direito à aposentadoria, né? Então fizeram tudo certinho dentro dos requisitos, preencheram todos os requisitos que a lei exigia, se aposentaram e está tudo ok. Se depois vier aí uma lei dizendo que é 70, só vai valer para aquelas pessoas que ainda não atingiram a aposentadoria. Então, letra C. Indivíduos podem ter direito adquirido mesmo que este ainda não seja exercitável, tá? Então, mesmo que este ainda não seja exercitável. Bom, aqui, seguindo a mesma linha de raciocínio da justificativa anterior, né, do exemplo anterior, da letra B, do exemplo da aposentadoria, a pessoa ela só pode exercer o pedido de aposentadoria quando preencher todos os requisitos estipulados pela lei, tá? Sendo assim, só será direito adquirido exercitável depois que a pessoa ela preencher todos os requisitos. Se a lei diz 60 anos de idade, a pessoa não pode entrar com pedido de aposentadoria se tiver 59 anos e 11 meses. Ela ainda não completou os 60 anos de idade, então ela não atingiu um requisito próprio para que esse direito, né, ela adquira esse direito e então exerça esse direito, tá, pessoal? Lembrem-se bem disso. Os indivíduos podem ter direito adquirido mesmo que este ainda não seja exercitável? Não, né? Neste caso, tem que adquirir, para ter direito adquirido, melhor dizendo, tem que preencher todos os requisitos que a lei demanda e assim pode então ser exercitável esse direito adquirido, tá? Então, tá errado essa parte aqui. Letra D. Na esfera previdenciária, quando cumpridas as condições para que o servidor público possa se aposentar, ele passa a ter direito adquirido à condição jurídica subjetiva da aposentadoria, com proteção contra incidências tributárias mais severas sobre seus proventos. Bom, essa parte aqui na letra D, até a primeira parte está ok. Depois vem a segunda parte falando sobre proteção contra incidências tributárias. A aposentadoria dos servidores públicos no Brasil, ela está sujeita a um regime próprio de previdência social, que é geralmente conhecido como Regime Próprio de Previdência Social, o RPPS, tá? Embora exista o princípio do direito adquirido em matéria previdenciária, ele não vai garantir proteção absoluta contra incidências tributárias mais severas sobre os proventos de aposentadoria. Então, as regras de tributação dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, elas vão ser estabelecidas pela legislação tributária, podendo também sofrer alterações ao longo do ano, né? Ao longo do tempo, melhor dizendo. Essas regras, elas podem incluir a possibilidade de uma tributação progressiva, na qual a alíquota de imposto de renda aumenta à medida que a renda do aposentado aumentar também. E também, para corroborar com essa ideia, né, dessa parte, a gente tem que, é decidido pelo STF que não existe direito adquirido sobre criação ou então aumento de tributos, tá? Então, essa parte, se, por exemplo, uma pessoa paga aí 20% de imposto de renda, aí existe um cálculo, né? Existe um aumento do imposto de renda
para que ela passe a pagar 25%. Aí ela entra com um pedido falando que não, eu tenho direito adquirido aqui sobre 20% do imposto de renda. Não, né? Não pode, não existe direito adquirido sobre criação ou aumento de tributos, tá? Neste caso, não existe direito adquirido de criação ou aumento de tributos, tá? Então essa parte final da letra D faz com que ela fique errada, tá? Não existe essa proteção, tá, pessoal? Letra E. A proteção jurídica de direito adquirido não prevalece sobre normas constitucionais originárias. Lendo novamente, a proteção jurídica do direito adquirido não prevalece, tá? Não prevalece sobre normas constitucionais originárias. Primeiramente, o que é normas constitucionais originárias? Normas constitucionais originárias são aquelas normas que foram criadas juntamente com a Constituição, né? Foram criadas pelo poder constituinte originário, tá? Então, a proteção jurídica do direito adquirido, ela não prevalece sobre as normas constitucionais originárias. Não há direito adquirido em face do poder constituinte originário. Eu separei aqui algumas características sobre o poder constituinte originário. Vamos dar uma olhadinha aqui rápida sobre isso, pessoal. Bom, então o poder constituinte originário, ele tem algumas características, que vai ser de ser inicial, porque vai instaurar uma nova ordem jurídica, tá? Uma nova ordem jurídica. É incondicionada. Não tem que submeter-se a qualquer forma prefixada de manifestação, tá? Pode ser manifestado de qualquer outra maneira, uma Assembleia Constituinte, uma manifestação, uma revolução, tá? Tem várias formas de manifestação do poder constituinte originário. Ele é autônomo, determinará a estrutura de uma nova Constituição, né? Ele não será moldado pela estrutura antiga da antiga Constituição, tá? Ele criará uma nova estrutura para a Constituição. Ele é ilimitado, tá? Ele é ilimitado, porque ele não se subordina a nenhuma ideia jurídica pré-existente. Todas as regras que existiam anteriormente na Constituição, o poder constituinte originário, ele não deve obediência a essas regras. Então, um exemplo aqui, a gente está falando de direito adquirido, se esse poder constituinte originário quiser, neste caso, revogar todos os direitos adquiridos que houve na ordem jurídica passada, ele pode. Inclusive, as cláusulas pétreas da nossa Constituição pode também não ser colocada na nova Constituição. Lembrem-se muito bem disso. Ele é ilimitado. Ele não se subordina a nenhuma ideia jurídica pré-existente, tá, pessoal? E é permanente, ele não se esgota com a edição da nova Constituição, né? Pode, então, haver uma nova Constituição e ele se manifestar novamente daqui a alguns anos, tá? Então, voltando às nossas alternativas. Letra E, a proteção jurídica do direito adquirido não prevalece sobre normas constitucionais originárias, tá? Nosso gabarito aqui é a letra E. A proteção jurídica do direito adquirido não prevalece sobre normas constitucionais originárias. Por quê? Normas constitucionais originárias, né, o poder constituinte originário, ele é ilimitado, tá, pessoal? Questão 4, Banca FGV 2023, Receita Federal. Um grupo de policiais alcançou a inferência lógica de que estariam sendo praticados crimes no interior de certa residência familiar. Esses policiais formaram o seu raciocínio a partir da constatação de que de tempos em tempos ali ingressavam pessoas que pela sua aparência física e pelas roupas que utilizavam, muito provavelmente, vamos colocar aqui, muito provavelmente estariam envolvidas na prática de crimes. Por tal razão, decidiram então ingressar no local contra a vontade dos moradores e ali encontraram centenas de quilos de substâncias entorpecentes de uso proibido. Considerando a sistemática constitucional, tá? A sistemática constitucional, é correto afirmar que o ingresso na residência foi... Bom, primeiramente a gente tem que relembrar aqui um pouco sobre o artigo 5º, inciso
11 da Constituição. A gente já falou um pouco sobre ele, né, nas questões anteriores. Então, fala o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo, aqui vem as exceções, em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou também durante o dia, por determinação judicial. São essas as hipóteses que a inviolabilidade do domicílio ela pode ser quebrada. Então, diante dessa ideia aqui, desse comando da Constituição, a gente já percebe que, diante dessa situação, que foi um ato ilícito, considerando a sistemática constitucional. Por quê? Não existia aqui nenhuma dessas exceções, tá, pessoal? Não existia aqui nenhuma dessas exceções. Mas aí, tipo, a gente pode ler a questão, fala assim, esses policiais formaram o seu raciocínio a partir da constatação de que, tempos em tempos, ali ingressavam pessoas que, pela sua aparência física e pelas roupas que utilizavam, muito provavelmente, né? Deixa eu só fazer um negócio aqui, fica melhor para a gente ver. Muito provavelmente, eles não tinham certeza, tá? Não tinham certeza e muito menos havia um flagrante ali. Muito provavelmente não quer dizer certeza e nem fundadas razões para crer que havia ali um flagrante, tá? Estariam envolvidos na prática de crimes. Por tal razão, decidiram ingressar no local contra a vontade dos moradores. E ali encontraram centenas de quilos de substâncias entorpecentes de uso proibido. Bom, essa parte final, que eles encontraram entorpecentes, não valida o ilícito acontecido, tá? Não, neste caso, considerando a sistemática constitucional, isso não valida, tá? Isso não valida a ação dos policiais neste caso. Então, a gente já tem como início da nossa questão que é ilícito, tá? É ilícito. O ingresso na residência, ele é ilícito. Então, a gente já pode descartar todas as alternativas, né, que são lícitas. Então, a gente tem aqui, letra B é lícito, letra D, lícito. Nós vamos analisar todas elas. Letra A. Ilícito, considerando a inexistência de ordem judicial, ok? E em razão da ausência de qualquer indício prévio de flagrante delito no local, né? Aqui a gente já achou a nossa questão praticamente corretíssima, né? Praticamente não, está corretíssima. Outro ponto que a gente pode colocar para corroborar com essa explicação é o que a gente viu há pouco tempo, que é o informativo 806 do STF, tá? Que vai falar que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita mesmo em período noturno quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre uma situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal. Bom, vamos analisar então as outras alternativas. A letra B, a gente viu que é lícito, já está errada. Embora inexistisse ordem judicial, o que decorria da situação de flagrante delito, podendo ter sido efetivado durante o dia ou durante a noite. Como foi colocado aqui, não existia, tá? Não existia uma situação de flagrante delito, tá, pessoal? Não existia. Aquilo ali não caracteriza um flagrante delito, né? Somente suspeitar por causa da aparência física e pelas roupas e muito provavelmente estariam envolvidos na prática de crime. Isso não é um flagrante, tá? Letra C. Ilícito, considerando que os policiais em nenhuma hipótese, podem ingressar na residência alheia sem ordem judicial e contra a vontade dos moradores. Bom, a gente viu que lá no artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição, demonstra algumas ressalvas em relação à inviolabilidade domiciliar. A gente tem a hipótese de flagrante delito, desastre e também para prestar socorro. E também, como está dito aqui, por ordem judicial. Tá? Bom, letra D.
lícito, embora inexistisse ordem judicial, o que decorria da situação de flagrante delito. Bom, aqui a gente já vê que é a mesma coisa que a gente falou anteriormente, não decorria nenhuma situação de flagrante delito, tá, pessoal? Não decorria nenhuma situação de flagrante, cuja ocorrência deveria ser demonstrada em juízo em momento posterior, né? Bom, e a última, letra I, lícito, considerando que o flagrante delito legitima o ingresso na casa alheia, ainda que sua descoberta seja fortuita, pois a sua existência excepciona a inviolabilidade do domicílio. Bom, se nesse caso eles não sabiam que existia um flagrante delito, como é que eles vão explicar depois que existe, né? Porque aqui já fala, considerando flagrante delito, mas não existe um flagrante delito. E também a questão, como a gente disse, né, a encontrar as centenas de quilos de substâncias entorpecentes não vai fazer com que haja ali um flagrante delito, né, depois de ter acontecido isso, tá? Então isso não vai legitimar a entrada dos policiais na casa, tá? Então tá errada essa alternativa também. E a gente fica com a questão 4, a alternativa é a letra A, tá, pessoal? O gabarito da questão 4, alternativa A. Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui as nossas questões comentadas de hoje. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curtam o vídeo, se inscreva no canal, isso ajuda muito o canal para a gente estar trazendo mais e mais conteúdos para vocês, né? Conteúdos de qualidade cada vez melhor, tá? Então, até a próxima. Tchau, pessoal.